André, você vai falando do cara do virar pra frente, pensando. Chega. Tá bem, tá fazendo aqui. Murilo, senta. Aqui é esse o André, porque não dá. Na aula de hoje, nós falamos sobre. Fecha a porta aí. Fecha a porta aí, calma. Calma, fecha a porta. Vai embora, vai, calma. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as ramificações do cristianismo. O cristianismo, que é a maior religião do planeta, tem mais de 2 bilhões de fiéis, que é uma religião que tem aí, basicamente, praticamente 2.000 anos de história. Ela surgiu com a pregação de Jesus Cristo, que teria morrido ali por volta do ano 30 depois de Cristo, e teria pregado a boa nova, a boa notícia da salvação. Segundo a religião cristã, Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é um Deus só em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Criador, fez as coisas, que o homicídio do céu se descansou. O Filho Redentor, que veio para salvar a humanidade, foi o próprio Deus que se encarnou no seio, no ventre de Maria, e veio de forma encarnada, de forma humana, para não viver como seres humanos, anunciar a boa nova, a boa notícia da salvação e realizar o sacrifício através de sua morte, sua crucificação para a salvação da humanidade. Então, Jesus teria esse propósito. Depois que Jesus vai para o céu com a sua ascensão, ele envia o seu Espírito Santo, através do Pentecostes. E o Espírito Santo seria o responsável por guiar a Igreja de Deus na caminhada terrestre rumo à salvação. São as 3 pessoas da Santíssima Trindade: Pai Criador, Filho Salvador, Espírito Santo Santificador. E desde o início do cristianismo surgiram muitas divergências entre os cristãos sobre a doutrina, sobre a revelação, sobre aquilo que Deus queria para a sua comunidade. E isso foi fazendo com que o cristianismo fosse se fragmentando. As primeiras fragmentações aconteceram com a igreja copta, a igreja do Egito, a igreja do Oriente Médio ali, e a igreja oriental foi se separando da igreja cristã ocidental, que era a igreja católica sediada em Roma. Depois, o primeiro grande cisma acontece na Idade Média, no ano de 1054, entre a igreja ortodoxa oriental de Bizâncio e do Império Bizantino e a igreja ocidental, a igreja católica. Depois nós temos a Reforma Protestante, que acontece em 1517, se inicia em 1517, com Martinho Lutero, e depois João Calvino. E aí, com a Reforma Protestante, nós temos uma ampliação ainda maior da divisão entre os cristãos. Hoje são mais de 100.000 denominações cristãs diferentes. E hoje nós vamos conhecer algumas ramificações, algumas denominações que surgiram no século XIX e no século XX. A primeira que vamos falar é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela surgiu em 1863, portanto, no século XIX, em Battle Creek, nos Estados Unidos da América. Os Adventistas são cristãos protestantes que acreditam na iminente segunda vinda de Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus já está voltando. Inclusive, o fundador dessa religião disse que Jesus ia voltar no século XIX, em 1800 e uns quebrados. Ele errou essa previsão. Aí, o que ele criou como justificativa? Jesus não voltou na data que me foi revelado, porque vocês não observam o sábado. E aí, por isso que os adventistas atualmente, o dia sagrado para eles, o dia que eles não fazem nada, o dia ali que é um dia de repouso, de oração, é o sábado. Diferentemente de outras denominações cristãs, o dia sagrado, o dia da reunião com Jesus na igreja é o domingo. Então há divergência aí entre os adventistas. E para os adventistas do sétimo dia, quanto mais cristãos preservarem o sábado, observarem o sábado, mais rápido acontecerá a vinda, o retorno de Jesus. Nós temos outra denominação religiosa, que também surgiu no século XIX, em 1865, que é o Exército da Salvação, surgiu em Londres, na Inglaterra. O pregador metodista, ele era da igreja de John Wesley, os metodistas,
que acreditam que o caminho para a salvação está na Bíblia, ali está toda a revelação do que Deus quer para nós. Então, o método significa o caminho, por isso o metodismo. Foi John Wesley quem pregou isso. Ele era metodista, mas depois ele fundou outra religião. William Booth, ele foi o fundador, ele fundou tal denominação, que é fortemente influenciado por sua formação religiosa, mas também inspirado no modelo militar. Muito parecido com o que aconteceu algo dentro da Igreja Católica com os jesuítas. Fundador da Ordem dos Jesuítas, Inácio de Loyola, Santo Inácio de Loyola, ele também teve muita inspiração militar. Os jesuítas tiveram essa configuração, uma ordem religiosa que tem uma configuração militar, assim como o Exército da Salvação, William Booth, essa denominação religiosa cristã. Em 1872, no século XIX, surgiram os Testemunhos de Jeová. Surgiram em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, surgiram da Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia. Os Testemunhos de Jeová na medida que Jesus é Deus. Para ele, Jesus teria sido o primeiro protótipo humano ali criado, o primeiro Filho de Deus, que o próprio Deus seria enviado para a Terra depois para a salvação da humanidade, mas Jesus não é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo é um símbolo da força de Deus, e Jesus Cristo é o protótipo do ser humano, o modelo ideal do ser humano, mas não é Deus. Então, o Testemunho de Jeová também observa o sábado, né? Eles têm uma visão bem peculiar. A própria tradução do nome de Jeová é uma tradução meio que uma cortela, um tetragrama, que é o nome de Deus. Em hebraico não existe vogal. Então, o tetragrama seria o nome de Deus, que é isso, H, H não é isso. Isso aqui é uma transliteração para o nosso vocabulário, que é diferente do hebraico. A forma de escrever dos hebraicos em hebraico é diferente. Eles escrevem não da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. Uma outra forma de letras, né? De outra configuração. Mas, não tem vogal, a tradução mais adequada seria Yahvé, Javé. Eles traduzem por Jeová, porque eles enfiam na onde tem aí vogais, denominações que também são dadas a Deus na Bíblia, como Elohim e Adonai. Então, G vem de Elohim, Ová, vai vem de Adonai, eles colocam. Então, os Testemunhos de Jeová, temos também a Igreja de Cristo, uma igreja cientista. Ela foi fundada em 1859 em Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos da América, por Mary Baker Eddy. Ela dedicou a vida dela à propagação do antigo ministério de cura de Jesus após ela ter sido curada de um grave acidente sem tratamento médico. Então é cientista por quê? Porque acreditavam que através da fé você poderia ser curado, acreditavam que isso tinha base científica. E, na verdade ainda tem mesmo. Há estudos científicos que mostram que a fé ajuda as pessoas no processo de cura de doença. A fé é extremamente importante, seja ela qual for, qual religião for. Então, pessoas que encontram-se doentes muitas vezes até conseguem milagres. E o próprio Jesus também já falava lá nos evangelhos. Quando ele curava alguém, ele não falava vai no tipo dele, ele vai, a tua fé te cura. Então, quando você acredita muito forte em algo, a chance daquilo se materializar, se concretizar, é muito grande. Os estudos científicos têm também a questão da fé, os testes com placebo, da coisa de farinha, um comprimido de farinha, uma pessoa fala para ela que é o remédio, a pessoa começa a se sentir melhor depois que ela toma aquilo. Por quê? Ela acredita. Então, quando você acredita em algo, há uma chance muito grande de que aquilo se concretize. Nós temos o pentecostalismo, ele surge em 1900, de 1900 a 1906, em Topeka, no Kansas, mas também em Los Angeles, na Califórnia, e algumas localidades ali dos Estados Unidos. As igrejas pentecostais elas prevalecem no mundo em desenvolvimento. Aí ela vai se expandir principalmente no mundo, para a periferia do mundo, na América Latina, para a África e para a Ásia. Né? As igrejas pentecostais prevalecem no mundo em desenvolvimento e em comunidades carentes do mundo desenvolvido. E vem inclusive do Brasil, Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, são todos aí um movimento pentecostal. Aí a Igreja do Evangelho Quadrangular, todas elas são do pentecostalismo, baseadas e fundamentadas no Pentecoste, que tem lá no livro do Atos dos Apóstolos.
quando os apóstolos estavam no cenáculo orando junto com Maria, e o Espírito Santo de Deus desce, né? O Espírito Santo que Deus havia prometido, por meio de Jesus, ele desce através de línguas de fogo, e ali os apóstolos começam a falar em línguas estranhas, começam a falar outros idiomas, e as pessoas começam a entender em todas as línguas ali. Então o pentecostalismo acredita muito nisso, principalmente na ação do Espírito Santo, a oração de línguas, que eles fazem aquelas orações lá, supostamente, segundo eles, é a oração dos anjos, é a linguagem dos anjos. Tem também muitos rituais de cura e libertação, que falam muito de demônio, tem muita possessão demoníaca, tem oração para poder tirar. E tem um movimento carismático junto com o neopentecostalismo, que é mais recente, nas décadas de 50 e 60. Ocorreu em vários países. O movimento carismático católico, por exemplo, surge nos Estados Unidos. Os outros movimentos pentecostais, neopentecostais e carismáticos, surgem no restante do mundo. E junta o pentecostalismo, que é a crença no Espírito Santo. O Espírito Santo vem e faz com que as pessoas orem em línguas, nas línguas dos anjos, e que também faça orações de cura para poder curar de doenças e de libertação do demônio. A pessoa supostamente fica endemoniada desses cultos, dessas religiões. E aí o movimento carismático ele vai incorporar algo ao pentecostalismo. O pentecostalismo ele era mais tradicional, mais austero. As pessoas não pregavam o que prega no movimento carismático, que é a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? A teologia que acredita que se você tiver fé, se você der o dízimo, der as ofertas, Deus vai abençoar a sua vida, você vai prosperar, vai ficar rico. Então, essa teologia da prosperidade vem muito com o movimento carismático e com o neopentecostalismo, né? A crença de que Deus vai abençoar a sua vida e fazer com que você prospere. Isso é algo que, inclusive, não vai muito de encontro com o que Jesus falava. Jesus mandava as pessoas ir e vender tudo que tinha, dava para os pobres e depois seguiu. E dizia: o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça, você continua comigo. Então, os cristãos todos morreram mais, pobres, miseráveis, comigo. Deus, não há promessa, pelo menos no Novo Testamento, de que ao seguir Jesus Cristo você vai enriquecer. Eles pegam muito o quê? Passagem do Antigo Testamento, onde Deus prometia de uma vida próspera para aquele que fosse fiel. E tem as novas igrejas africanas. Elas surgiram no século XX na África, nos últimos 100 anos aí, o sul do Saara, a África subsaariana, ela testemunhou a rápida ascensão de uma forma especificamente africana de cristianismo, que misturam elementos das religiões africanas com o cristianismo, inclusive crenças bem exóticas e até problemáticas, como a bruxificação de crianças. O que é a bruxificação de crianças? Na África, eles acreditam que se alguma coisa acontece com a família, se tem uma doença, se a família está passando por problemas financeiros, eles acreditam que a culpa é de alguma criança que recebeu um demônio, foi bruxificada. Então essa criança é considerada uma bruxa, e aí ela sofre maus tratos, ela é muitas vezes até amputada, decepada ali nas torturas que ela sofre, para poder tirar o demônio do corpo dessa criança. Então é algo bem tenso. Eles misturam práticas religiosas e rituais antigos africanos com o cristianismo, dando uma outra roupagem. Então, essas são as principais modificações do cristianismo contemporâneo, beleza?